no coração da Bahia, onde o sol castiga a terra e segredos se escondem na sombra das noites, uma lenda sussurrada entre o povo, a história de Compadre Antônio. Uma terra onde o misticismo e a realidade se confundem, onde segredos antigos se escondem sob o sol escaldante e a poeira do tempo. Um homem de posses, um fazendeiro poderoso, mas sua riqueza tinha um preço, um pacto selado com sangue e sombras. Compadre Antônio, um nome que inspira respeito e medo. Um homem que chegou do nada, construindo um império de terras e gado. Mas a que preço? Esta noite desvendaremos o mistério. Esta noite, o pacto sombrio de Compadre Antônio será revelado. O que o destino reserva a quem se aproxima das trevas? Acompanhe essa história em O Pacto Sombrio de Compadre Antônio, no canal Isso Realmente Existe? Compadre Antônio era um homem de posses, fazendeiro próspero e figura influente na pequena cidade baiana. Sua chegada, anos atrás, foi marcada pela aquisição de terras e bens, uma fortuna que parecia brotar do nada. O prefeito, sempre solícito aos seus pedidos, alimentava a desconfiança da população, que observava a relação com crescente inquietude. De onde vinha tanta riqueza? Qual a origem obscura de Compadre Antônio? Todas as noites, Compadre Antônio realizava misteriosas cavalgadas em sua fazenda. Acompanhado de capatazes armados, ele se embrenhava na escuridão, sob o pretexto de se proteger de uma onça que rondava a região. Mas a verdadeira razão daquelas incursões noturnas era muito mais sinistra. Em um ponto remoto da fazenda, uma pequena casa abandonada se erguia solitária. Ali, Compadre Antônio ordenava que seus capatazes o aguardassem, enquanto ele, munido de um livro de capa preta, adentrava a construção sombria. Ninguém ousava questioná-lo. O destino daqueles que tentaram desvendar o segredo era conhecido: o desaparecimento repentino e inexplicável. Apenas João, capataz de confiança de Compadre Antônio, conhecia a verdade. Mas o preço do silêncio era alto. João era muito bem pago para guardar o segredo a 7 chaves. No entanto, em uma daquelas noites, uma febre fulminante o impediu de acompanhar seu senhor. Amaro, um dos capatazes, percebendo a ausência de João, viu a oportunidade de desvendar o mistério que rondava Compadre Antônio. Movido pela curiosidade e pela ousadia, ele seguiu seu senhor naquela noite fatídica. O que ele testemunharia marcaria sua vida para sempre.
Escondido entre as árvores, Amaro contemplou uma cena aterrorizante. Um bode negro, com olhos flamejantes, erguia-se em duas patas diante de compadre Antônio. Sombras dançavam ao redor deles, enquanto o fazendeiro, com o livro de capa preta em mãos, proferia palavras guturais em um ritual macabro. O horror daquela visão impregnada de maldade fez Amaro tremer de medo. Dominado pelo pavor, Amaro fugiu em desespero, carregando consigo a imagem daquela cena infernal. E Amaro, o capataz leal, jamais esqueceu a noite de horror que testemunhou. A visão do ritual profano, a entidade obscura invocada por compadre Antônio, queimou-se em sua mente. O medo o impulsionou para longe da fazenda, para longe daquela presença maligna. Amaro nunca mais olhou para trás. Carregava consigo o peso do segredo, mas também a liberdade de ter escapado da teia sombria de compadre Antônio. A lembrança do pacto o assombraria para sempre, mas ele preferia viver com o medo do que se tornar cúmplice daquela escuridão. Amaro reconstruiu sua vida longe da fazenda amaldiçoada. A distância física o separava do horror que testemunhara, mas a memória daquela noite sinistra permanecia gravada em sua mente, como uma cicatriz invisível. O tempo atenuou o pavor imediato, mas plantou em seu lugar uma semente de curiosidade. A visão do poder de compadre Antônio, mesmo que macabro e corrompido, não o abandonava. Uma pergunta persistente ecoava em seus pensamentos. Seria possível? Ele se perguntava. Seria possível que um homem como eu, um pobre trabalhador, de posse daquele livro, alcançasse a mesma fortuna, a mesma fama, o mesmo sucesso? A ideia, a princípio aterradora, começava a brilhar como uma miragem no deserto da sua vida. A miséria o apertava, a vida era dura e sem perspectivas, e a promessa sombria do livro de São Cipriano, o sussurro de poder fácil e rápido, tornava-se cada vez mais sedutor. Afinal, compadre Antônio havia conseguido. Por que não ele? Seria Amaro o próximo a trilhar o caminho sombrio de compadre Antônio? Seria ele o próximo a tomar posse do livro de São Cipriano e a pagar o preço por seus desejos? O futuro permanecia incerto, pendurado na balança entre a esperança e a perdição. O segredo de compadre Antônio havia sido revelado. Mas a que custo? Quais seriam as consequências de testemunhar aquele pacto demoníaco? A história ainda não terminou. Aguarde a segunda parte de O Pacto Sombrio de Compadre Antônio, em breve, no canal Isso Realmente Existe.